Olá, amigos e amigas do Ter Saúde, cá estamos nós para mais um bate-papo sobre saúde e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que acomete muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, mais as mulheres, tá? Mas antes disso, eu queria te convidar para se inscrever no canal, para deixar o joinha se você gostou da aula, porque a gente fica sabendo se tá bacana, se faz sentido para você e convidar outras pessoas para participarem, mostrar o canal, ampliar aí o bate-papo sobre saúde, que quanto mais gente sabendo sobre saúde, mais gente saudável teremos nesse mundo, não é verdade? O que hoje nós vamos falar? Nós vamos falar sobre escape de urina ou perda urinária. Muitas mulheres relatam isso até mais cedo, né? É normal perder urina? Muita gente fala, doutora Marta, é normal eu ter um escape de urina? A resposta é não. Mesmo pequenos escapes não são normais, gente. Então, se você tem um escape, isso pode ser um sinal de algumas outras doenças. A gente tende a falar, é normal, teve muitos filhos, até costuma ter uma brincadeira, né? Eu tô dando risada, fiz xixi na calça de tanto rir, saí correndo, acaba virando uma brincadeira, mas pode não ser uma coisa para se brincar, tá, gente? Pode estar escondendo alguma doença mais séria. Então é importante buscar, principalmente se ocorrer escapes recorrentes, né, de perda urinária, porque ele pode estar significando alguma doença. Por exemplo, como é que eu identifico, antes de falar das doenças, como é que eu identifico se eu estou tendo perda urinária? Tem perda urinária que é óbvia, né? Você sente fazendo xixi, quando você tosse, quando você ri. Mas às vezes a calcinha está sempre meio úmida, às vezes você sente um cheirinho de xixi na calcinha, você sabe que você está perdendo gotinhas, às vezes sem perceber. Pode ter uma sensação de urgência para urinar, dificuldade de controlar a bexiga. Nossa, tenho vontade de fazer xixi, não consigo chegar no banheiro, perco algumas gotinhas de urina. Quando você vai tossir, quando você vai rir, quando você vai fazer algum esporte, perde urina. Então, são sintomas. Você fala, nossa, eu estou fazendo xixi, é a hora que não é para fazer. O que pode estar por trás disso? Infecções. Você pode estar tendo alguma infecção do trato urinário e isso pode ser a causa. Diabetes descompensado, eventualmente você não tem sintoma nenhum e o primeiro sintoma que você tem é esse, não conseguir segurar o xixi. Fraqueza da musculatura do assoalho pélvico, isso é o mais comum, que chega com a idade, as mulheres vão ficando mais velhas e a musculatura vai ficando mais flácida, ou mulheres que tiveram muitos partos, principalmente partos vaginais, que vai desgastando o assoalho pélvico. Pode ocorrer, então, depois da gravidez, onde o assoalho pélvico está mais mexido. O assoalho pélvico é a parte de baixo, né, que sustenta a pelvis e a bexiga. Partos recorrentes e na menopausa também, porque a falta de hormônio faz essa estrutura que era firme ficar um pouquinho mais flácida ou frouxa, né? Alguns problemas neurológicos podem causar perda de urina, como, por exemplo, esclerose múltipla, microacidentes vasculares cerebrais ou um acidente vascular cerebral, que é o tal do derrame que a gente fala, lesões na medula, pode ter alguma lesão, porque o controle do esfíncter, ele é um controle nervoso, neurológico. Se o nervinho que vai para lá para fazer esse controle tem alguma lesão, pode não ter o controle por causa disso, né? Obstrução urinária por causa de cálculo, então o fluxo urinário ele fica meio esquisito porque tem uma pedra obstruindo lá. Alguns medicamentos, por exemplo, antidepressivos, antipsicóticos, relaxantes musculares, alguns medicamentos para pressão, descongestionantes nasais, que é aqueles que a gente toma para gripinha, pode ter um efeito em relaxar essa musculatura e levar ao escape de urina até temporário, vamos dizer assim, né? E o que a gente chama de síndrome da bexiga hiperativa, que é um descompasso nervoso que faz com que você tenha que ficar fazendo xixi toda hora e às vezes não consegue segurar. Existem alguns tipos de perda ou de incontinência urinária, que é a incontinência por esforço, que é a mais comum, é aquela que é quando você tosse, quando você ri, quando espirra, quando pega peso, quando faz exercício na academia, algum esforço que vai junto aí à urina.
A incontinência por urgência, que é quando a bexiga enche, aí a pessoa não consegue segurar. Então ela tem aquela urgência de urinar e acaba perdendo um pouquinho antes de chegar ao toalete. A incontinência mista, que é um pouquinho das duas. A incontinência funcional, que é quando a pessoa, por exemplo, tem algum problema cognitivo, algum déficit intelectual, e aí ela não consegue mesmo segurar, né? Dificuldade de ir no banheiro e tal. Incontinência por transbordamento, onde você não consegue, a pessoa não consegue esvaziar a bexiga inteira. Então ela vai urinar, ela esvazia a bexiga, mas tem um residual. Aí vem a outra urina e aí transborda, ou seja, está sempre meio cheia a bexiga. E aí pode ficar gotejando também. Você faz o xixi, dá a sensação de que esvaziou a bexiga, só que vai ver, fica gotejando, depois você vê na calcinha ou na cueca aquelas gotinhas de urina com cheirinho, que você viu que você foi perdendo e nem percebeu. E por último tem a incontinência reflexa, que é quando tem uma perda involuntária, a pessoa não percebe que não tem vontade de fazer xixi. Isso acontece geralmente em pessoas que estão mais velhas, que têm algum grau de demência, mas também pode ser algum problema neurológico, em que ela não tem a percepção da vontade de urinar. E ela urina e nem percebe, tá? Esses são os tipos que acontecem. Como é que a gente trata um escape de urina? Bom, a maioria dos escapes de urina, gente, são simples. Tudo isso que eu falei aqui, essas questões mais neurológicas, tudo, felizmente, trata-se da minoria. A maioria é por flacidez de assoalho pélvico mesmo. É por parto, por menopausa, por idade, a estrutura vai ficando mais velha, mais flácida e não consegue segurar os esfíncteres. Então, uma das coisas que funciona muito bem é fisioterapia pélvica, é fortalecer a musculatura da pelvis para poder controlar o esfíncter melhor. Funciona muito bem tanto para homens quanto para mulheres. Laser ginecológico. O que o laser faz? Ele estimula o tecido para ele ficar mais firme. Funciona muito bem. Ultrassom microfocado ginecológico, porque na mulher existe mais um agravante que pode levar a essa perda urinária, que é o tal da bexiga caída, né? A bexiga também cede, porque está tudo mais flácido. Então, tudo que fortalece o exercício fisioterápico, o laser, o ultrassom, já não faz isso para ficar com a pele mais firminha. Então, você faz isso na parte da pelvis também para ficar com todas as estruturas mais firminhas e seguram. Alguns medicamentos podem ajudar a controlar, e o seu médico vai te orientar, né? O ginecologista, o urologista pode te orientar numa medicação. Existe cirurgia? Sim. A cirurgia chamada sling, que ela passa uma fita na bexiga, justamente o que a gente chama de cirurgia para levantar a bexiga. Vou deixar uma imagem aqui para vocês. Passa uma fita embaixo da bexiga e levanta, porque aí a bexiga não despenca em cima da uretra, do ureter, fazendo aquela pressão. Então, a pessoa tem a tendência a ter mais controle. Isso é uma cirurgia já muito antiga, muito segura. Muitas mulheres que tiveram muitos filhos fazem e tá tudo certo, né? Mas é claro, gente, que de novo, a cirurgia é o último recurso, tem que ser bem indicada por um médico, tem que ver se o custo-benefício vale a pena, né? E existe hoje em dia a aplicação da toxina botulínica, que é para quando a pessoa tem uma bexiga muito tensa, que ela também relaxa. Então, você pode ter a perda de urina tanto porque a bexiga está muito relaxada, quanto porque a bexiga está muito tensa. É paradoxal, mas é isso. A gente tem que ter a justa medida e a bexiga tem que ter a capacidade de se distender e de contrair para poder eliminar toda a urina que tem lá, tá? Bom, então o fortalecimento do assoalho pélvico é muito importante para prevenir. Vamos lá, como é que a gente previne, doutora Marta? Porque é uma verdade que com a idade e com a flacidez, quase todo mundo, em menor ou maior grau, vai ter uma dificuldade para segurar a urina, vai ter uma certa perda de urina. Você sabe disso, né? Você tem avós, bisavós na sua família que você vê que já tem uma dificuldade, às vezes mãe, pai. De modo que desde mais jovem, fazer, principalmente as mulheres que têm filhos, fazer a fisioterapia pélvica, que é aquele movimento de contrair como se fosse segurar o xixi e relaxar, contrair e relaxar. A fisioterapia pélvica tem muito mais instrumentos para trabalhar isso, então se você tem realmente o caso, procura uma fisioterapeuta pélvica, vai te ajudar.
Manter o peso saudável, porque a obesidade despenca em cima da bexiga e isso tende a piorar. Então, se você mantiver o seu peso ao longo da vida, a tendência é que você não tenha perda urinária tão importante na velhice. Evitar ingerir líquido depois, umas 3 horas antes de deitar. Por quê? Se você ingerir muito líquido umas 3 horas antes de dormir, você vai ter vontade de fazer xixi à noite. E pode ser que você não consiga segurar à noite a urina, principalmente se você tiver mais idade, tiver uma flacidez, tiver tido muitos filhos, tudo isso que a gente falou até agora. Reduzir o consumo de cafeína, álcool, alimentos que podem irritar a bexiga, como pimenta, coisa muito ácida, porque tudo isso irrita a bexiga. Então, procurar ter uma alimentação menos ácida. Isso vai ajudar bastante. Uma coisa muito importante para quem é jovem, já acostume a fazer isso, não segura o xixi. As pessoas trabalham muito, tem N reuniões e de repente tá morrendo de vontade de xixi, fazendo xixi e tá lá segurando. Não pode, gente, isso é péssimo para a bexiga. Pensa que hoje você tem 20, 30, 40 anos, mas você vai ter 50, 60, se Deus quiser, 80, 90. Então não segura o xixi. Tá com vontade de fazer xixi? Pede licença, levanta para fazer xixi. O mundo não vai parar por causa disso, né? Então é super importante você respeitar o seu chamado fisiológico para urinar. O normal da gente urinar, gente, é umas 7 vezes por dia. Até mais, dependendo da quantidade de água que você toma. Tem gente que vai 2, 3 vezes no banheiro. Por quê? Fica segurando, aí a bexiga vai distendendo. Chega uma hora, ela não consegue ir voltar, porque ela já está hiper estendida, que nem, sabe uma blusa de frio que esgarçou? Então ela acaba não tendo controle mais para frente, né? Gerenciar a constipação também. Por quê? Muitas vezes, quando você tem um intestino muito preso, fezes muito paradas lá no intestino, você pode ter a migração de bactérias para a bexiga. Isso pode dar infecção urinária. E a infecção urinária é um predisponente para perda urinária, ok? E por último, evitar tabagismo. A bexiga, ela é muito afetada pelas substâncias químicas do tabaco, tanto que o câncer de bexiga é muito mais comum em quem fuma. Então, gente, quem fuma já passou da hora de parar, né? Vamos parar de fumar? Vamos procurar ajuda para parar de fumar? Porque não é para fumar, não preciso nem falar, né? Esse tipo de coisa todo mundo já sabe. Então, o escape urinário, gente, ele pode ser uma coisa da idade, tá? Uma coisa de flacidez, de ter tido muito filho. Ele é mais comum em mulheres mais jovens, nos homens ele tende a acontecer um pouquinho mais para frente, mas também ele pode ser um sinal de alguma doença neurológica, principalmente se acontece mais cedo. Um homem de 30 anos começou a não segurar urina, opa, é um sinal de alerta, tá? Pode ter uma diabetes compensada, uma síndrome neurológica, alguma doença mais grave, esse sintoma não deve ser ignorado. Se você tem essa perda urinária, não brinca com isso, né? Ah, eu tô morrendo de dar risada, fiz xixi na calça. Pensa, quantas pessoas morrem de dar risada e fazem xixi na calça? Não é comum isso, né, gente? Então, não ignore esse sintoma em você ou em quem você ama. Às vezes a sua esposa, sua mãe, seu avô, sua avó, um filho, uma filha. Se alguém comentar isso com você, orienta, fala, ó, vá ver isso, porque eu vi uma aula no Ter Saúde e isso pode ser um sintoma de outra coisa. Então, investiga o corpo inteiro, porque aquilo pode ser o primeiro sintoma de uma doença mais grave. Tudo que o corpo sinaliza, ele está pedindo para ser olhado. E aqui no Ter Saúde, você tem informações para poder identificar esses chamados do corpo. Não é bom? A gente saber ouvir o corpo é maravilhoso, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem perguntas, comentários, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. E nós seguimos para o próximo Ter Saúde a semana que vem. Espero você aqui. Beijo no seu coração. Tchau!